nós vamos, neste momento, harmonizar nosso pensamento, nossa alma, nosso coração, para que todos juntos, no elo de amor e fraternidade, possamos, Senhor, rogar as benesses, as tuas benesses, e que Jesus esteja sempre nos amparando, e os mentores dessa casa estejam sempre nos envolvendo num fluido de amor, de paz e de luz, para que nós possamos caminhar através das dificuldades, que são tantas. Mas nós não viemos aqui porque Jesus disse que aqui não seria um paraíso de alegrias. Este mundo aqui seria um lugar de choros e tristeza, mas que nós tivéssemos bom ânimo, foi o que Ele passou para nós. Então nós, munidos dessas palavras, tenhamos bom ânimo para caminharmos através das dificuldades, que nós sabemos que elas vão apareceram já, se não ainda não vieram, mas elas virão, para que nós possamos, nos momentos de paz, nos harmonizarmos, para que nós nos preparemos para tudo que vier, para o amanhã. Nós não sabemos como ele virá, mas nós pedimos a Jesus a força e a energia para caminharmos dentro da retidão dos seus caminhos, dos seus ensinamentos. Então, por isso, nós estamos aqui hoje, em gratidão a Jesus, rogando para Ele as bênçãos para nós, para as nossas famílias, por aqueles tão necessitados que estão sem entender, que ainda não te conhecem, Senhor, para que haja uma luz a brilhar nos caminhos e que eles encontrem. Rogamos, Senhor, neste momento, em todo o planeta Terra, se houver alguém que está tão desanimado a ponto de querer colocar sua vida, terminar com a sua vida, nós oramos por eles, para que uma luz se acenda em seus caminhos e que eles voltem à realidade com a bênção de Jesus. Então nós te rogamos, Senhor, seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça sempre, sempre em nossos corações, em nossa vida, aquela paz do Espírito, não a paz que o mundo dá. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós temos a Joana, nossa companheira de trabalho. Ela mora em Londrina, mora em Holanda, né? Mas ela está sempre frequentando, então nossa gratidão a ela, por ela ter aceito o convite. A palavra é tua, Joana. Bom dia. Vou tentar falar no microfone, que eu não gosto mais de minha voz baixinha, tá? Muito bom estar aqui com vocês. A Maria Luísa esqueceu de falar que eu fiquei uns 4 anos, né, com vocês aqui no trabalho da manhã. Eu acho que é o que me ligou a essa casa, né, e gosto muito sempre de vir até aqui, de estar com vocês. E hoje eu trouxe para vocês um pouco dos ensinamentos desse livro que chama Obreiros da Vida Eterna. Eu queria saber quem que já leu, pode erguer a mão só para saber quem que já leu Obreiros da Vida Eterna. É um livro, né, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, e ele é uma sequência, né? Então tem Nosso Lar, Missionários da Luz, e então na sequência, depois dos Mensageiros e Missionários da Luz, vem Obreiros da Vida Eterna. E esse é um livro que já faz um tempo que eu queria ler. Eu tinha lido os outros, ainda não tinha lido esse, porque eu ficava com um pouquinho de medo, porque eu sou espírita de berço, né? Então desde pequenininha eu dei palestra, lendo livros espíritas, e meu pai e minha mãe falavam para mim assim, sabe a sua tia Alzira, né? Ela era católica e às vezes ela falava em suicídio, vira e mexe, eles contavam que ela falava de suicídio. Aí eles falavam, quando ela leu Obreiros da Vida Eterna, nunca mais ela falou em suicídio. Aí eu ficava, mas o que tem nesse livro, meu pai e minha mãe, né? Eles falavam, é um livro muito forte, que ele conta das condições do umbral, né, do sofrimento. Então, quando você lê, você
compreende essa realidade, a sua cabeça muda. E aí meu pai e a mãe falavam assim, mas quando você for ler, você vai ler mais de dia, porque à noite tem umas partes que até assustam um pouco. Você fala, nossa, né? E acabei lendo outros livros e eu fui ler esse. E o Obreiros da Vida Eterna, ele assim, através, né, todo mundo que conhece um pouco dos livros do André Luiz, todos os livros ele traz mensagens, todos os livros dele traz experiências de pessoas diferentes. Então você consegue ter uma clareza sobre a lei de ação e reação ali na prática, né? O que aquela pessoa vivenciou, por que está chegando aquela situação. E nesse livro ele trouxe essa mensagem de uma mensagem que há muito tempo eu tento compreender e não consigo. E eu consegui compreender agora com 39 anos com esse livro, algo que me incomodava muito e que eu tinha dificuldade em todos esses anos de doutrina de entender. E eu queria falar disso com vocês, que eu não sei se é uma dificuldade de vocês também, mas que era uma grande dificuldade para mim. E o que seria isso? Eu acho que todo mundo aqui, né, dentro da sua família, da sua rede de amigos, vivencia, né, uma realidade de lidar e conviver com pessoas que você vê que estão em sofrimento, que estão passando por necessidades ou físicas ou emocionais, de toda a ordem, e que você tenta ajudar, mas você não consegue. Que você se angustia com ver aquela pessoa em sofrimento, mas você tenta ajudar de várias formas e não adianta, a pessoa não consegue sair daquela situação, não consegue se reerguer. E isso sempre me causou muita angústia, ainda me causa, mas de forma mais leve depois que eu li esse livro. Porque ele conseguiu me mostrar algo que eu não conseguia ver. E daí eu vou ler algumas partes do livro para vocês, porque eu acho que ele é tão rico, o André Luiz, em descrever o que eles observaram lá, que eu acho que eu conseguiria resumir, mas eu acho que não vai ficar, né, tão intenso e bonito como, né, ler algumas partes aqui do que ele, entre o capítulo 8 e o capítulo 10, que ele fala sobre isso. Então, o André Luiz, ele conta, né, que ele foi participar com um grupo, auxiliar numa casa transitória, que quem coordenava era a irmã Zenóbia, que era um espírito de muita luz. Então essa casa transitória, ela fica numa região umbralina, né? Então é um lugar que ele conta que não tem luz, lá não chega os raios solares, é uma região de muita penumbra. E essa casa transitória fica no meio desse lugar. Ele conta que tem todo um meio de proteção para os espíritos, né, negativos não adentrarem a casa transitória. E aí tem um dia que eles vão sair numa espécie de expedição pelas zonas umbralinas, que eles estão tentando encontrar uma pessoa que é muito cara, a irmã Zenóbia, que está precisando de ajuda. E aí eles saem, né? Eles saem em direção ao lamaçal que tem em volta, com aquelas pessoas naquela situação, em busca, né, dessa pessoa, mas aí eles vão tendo contato com vários espíritos que estão ali em sofrimento. E aí ele vai relatando. Nesse vale de trevas e sofrimento, a sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias e imprecações guardavam a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra, esclarecendo.
Então, o André Luiz, ele, em todos os seus livros, ele é muito curioso, então ele está nessas expedições, ele sempre fica pensando, mas por que você... Eu me vejo muito ali, quando ele conta dessas situações, eu sou muito curiosa, mas eu penso, nossa, mas por que isso? E aí ele pergunta, né, para os mentores ali, eles vão explicando para ele. Aí ele conta que ele estava muito angustiado, porque ele ouvia pessoas pedindo ajuda e outros blasfemando, né, falando um monte de ofensas. E aí a irmã Zenóbia, ela vai explicar para eles um pouco disso. E ela fala: os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, olha o que ela fala, que às vezes eles tentam, né, assim, ser mais incisivo para conseguir retirar essas pessoas desse lugar. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. A negação deles, continua a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento, na harmonia comum. E aí ela fala, né, que em seguida 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobriu o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Então a irmã Zenóbia, ela vem falar sobre esses sofredores, né? Que esse trabalho naquela região de sair e buscar, estender a mão para aqueles que querem ser socorridos, ele é feito rotineiramente, mas que a maioria ali não deseja, não está pronto naquele momento, e que esses que eles, né, conseguir tentar de uma forma mais compulsória levar, acabaram, né, acusando eles de violentadores, de outras coisas, e fugindo da casa transitória. E aí ele coloca, né, que nesse momento que eles estavam lá, eles começaram a ouvir gritos, né, de espíritos falando: estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio. E nesse momento eles falam que, além do vozerio perturbador, bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores, e estenderam-se redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se ali, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia exemplo de firmeza e serenidade. Após a organização na defensiva, fez sinal ao pregador que falasse.
Então, nesse momento, eles foram atacados por vários espíritos que estavam ali nessa região umbralina, e eles começam, então a irmã Zenobia pede para subir essas redes luminosas para proteger, disso que eles estavam lançando contra eles. Quantas vezes nós aqui já sentimos, na busca de auxiliar alguém, de esclarecer, nos sentimos atacados? Quantas vezes que nós somos aqueles que, precisando de auxílio, ao recebermos alguém com uma palavra confortadora, atiramos em relação a elas e não recebemos aquele auxílio? Quantas vezes nós somos aqueles que tentamos ajudar e quantas vezes nós somos aqueles a receber ajuda e estamos fechados para aquele auxílio? E esse livro, ele me fez entender de uma forma que eu nunca tinha entendido, que existe um ponto a partir do qual você tem condições de ser ajudado e de ajudar, mas que antes desse ponto não adianta a gente ficar brigando, lutando. O que a irmã Zenobia fala, a gente vai continuar orando e pedindo por essas pessoas, por esses espíritos, mas existe um ponto, e eu entendi que não adianta, se a pessoa não chegou naquele ponto, eu me desgastar, eu me revirar. Não adiantava André Luiz querer entrar lá no meio do lamaçal para tentar puxar alguém que não quer sair. E ela coloca que a oração por aqueles espíritos, por aquelas pessoas, vai auxiliar para que em algum ponto elas consigam compreender que precisa partir delas também, e principalmente esse esforço para essa libertação. E ele continua um pouco mais para frente, falando sobre isso. E ele traz que longas filas de sofredores acorriam de todos os cantos, fixando-nos a claridade das tochas a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de doentes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros, suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharam junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. E olha o que ele conta. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo poço, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Então ele fala que eles estão ali visualizando vários espíritos sofredores, angustiados, demonstrando no olhar que eles queriam receber auxílio daquela caravana que estava ali da irmã Zenobia. E daí ele observa que existe um fosso que separa aqueles irmãos sofredores deles, e que nos cantos tem uma estreita passagem
que aqueles sofredores poderiam atravessar para chegar até a caravana, mas nesses lugares, esses espíritos, né, que ele coloca, esses espíritos negativos, monstruosos, eles estão nos cantos vigilantes para não deixar esses espíritos sofredores receberem auxílio. E olha o que ele fala: recordei antigas lendas do inferno, esboçado na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Olha o que o André Luiz diz daquele lugar que eles estavam, que as lembranças dele, do que ele conhecia sobre o que a Igreja Católica falava sobre o inferno, eram mais amenas do que aquilo que ele estava vendo. Tamanho o sofrimento daqueles espíritos naquele lugar. E nessa passagem, eles contam que nesses locais onde há uma matéria, uma densidade de matéria, dessa parte mental, essa matéria mental muito pesada, eles necessitam, né, esses locais necessitam do fogo purificador para evitar o aparecimento de, que eles falam que são tempestades magnéticas. Então, eles falam que nesse lugar onde estava a casa transitória, ia precisar passar esse fogo purificador para limpar, porque estava muito pesada aquela região, então ia precisar passar aquele fogo purificador para equilibrar, né, a energia naquele lugar. E nesse trabalho, o que eles faziam? Eles foram orientar, né, em várias regiões, em vários pontos daquela região que eles estavam, para que aqueles que desejavam ser acolhidos antes da passagem desse fogo, que eles procurassem a casa transitória. Eles teriam algumas horas para procurar a casa transitória, para serem recebidos. Esse também, dos vários livros espíritas que eu já li, esse é o primeiro que fala de forma muito clara, assim, que eu já li desse fogo purificador e dessa passagem. E eles, então, vão abrir a casa transitória para receber esses espíritos que desejam realmente o acolhimento, o auxílio, porque a casa transitória, ela vai ter que sair daquele local, ela vai ter que subir para a passagem desse fogo, e depois ele explica que a casa transitória, né, lógico, com todo o aparato da proteção espiritual, vai subir, sair daquele lugar para a passagem do fogo, e depois ela desce novamente, né, para aquela região. E aí a Zenóbia coloca, né, sobre isso: não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no panto da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro repto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu
a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano, que era a casa transitória de Fabiano, o asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas. Isso ela está falando para aqueles espíritos no lamaçal. Todavia, será inútil procurar-lhe socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Então, fala ali para todos aqueles espíritos que eles terão que nas próximas horas passará esse fogo, mas que eles estarão ali para receber aqueles que estão realmente com o coração modificado. E aqueles que não estão não poderão adentrar essa casa. E o André Luiz já fica pensando, né? Mas como que eles vão saber? Né? Como que eles vão saber quem que realmente está modificado ou não? E o André Luiz também, né, tem essa curiosidade e pergunta. E eles falam, né, o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes o ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. E o André Luiz pergunta: mas como nos asseguraremos da renovação a que alude? E ele responde: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. E aí ele fala, né, ele dá essa orientação que aqueles que estiverem realmente modificados, realmente buscando auxílio, vão ter, né, essa luz em torno deles, e aqueles outros, mesmo falando que querem ajuda, que estiverem com aquela luz negra, é que não modificaram substancialmente a ponto de poderem ser recolhidos na casa transitória. Ele, esse trabalho que eles estão fazendo com esses espíritos sofredores, eu me lembrei também de um trabalho, né, eu participo da reunião mediúnica lá no Centro Espírita Emmanuel, que foi fundado pelos meus avós, e a gente começou uns 2 anos, eu fiquei revivendo sistematicamente aquele momento do meu enforcamento, até chegar aqui. Aí ele falou: eu não sei quem me trouxe até aqui, mas até esse momento, eu não sei por quantos anos eu fiquei revivendo aquilo. E aí ele fala: as pessoas precisam saber a dor que eu sentia quando eu estava aí na Terra, que eu achava que era insuportável, era muito menor do que a dor que eu senti depois do suicídio. As pessoas precisam saber disso. E esse espírito falava muito no chão: vocês precisam contar para as pessoas que a morte não existe, que o sofrimento é muito maior quando a gente tem esse tipo de atitude. Então, assim, um espírito que foi resgatado e que queria que isso fosse compartilhado, que queria ter tido acesso a essa informação abençoada,
que o Espiritismo e a reencarnação nos traz. E aqui, para finalizar, no capítulo 10, eu vou contar um pouquinho de como foi esse momento em que eles recebem essas pessoas que realmente estavam, esses espíritos que estavam modificados para receber esse auxílio na casa transitória. E ele fala: vasta dose de paciência era despendida por nós para conter a multidão furiosa, que quando começou o fogo, naquelas horas que estavam se aproximando, começou aí vários espíritos, uma multidão de espíritos querendo entrar na casa transitória para se proteger. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abríamos passagem prazerosamente. Então eles precisavam esperar ali, eles não podiam sair um pouco para trazer aquelas pessoas, eles precisavam esperar ali. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidas à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhavam-se, porque ele diz que esses que estavam com essa luz, eles iam de mãos dadas, tentando se sustentar, porque eles não tinham mais energia. E tinham aquelas centenas que estavam ali perturbando a marcha deles. Então, diz que eles foram de mãos dadas, mas para entrar eles precisavam soltar as mãos. E eles, chegando até a entrada da casa, eles tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se assim às aves esgotadas, em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. E foi logo após isso que a orientadora chamou eles para fechar ali as portas após receber essas pessoas, para então eles poderem retirar a casa transitória daquele espaço onde se passaria o fogo purificador e poder ter a ação ali naquela localidade. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês isso que mexeu tanto comigo. Essa compreensão do ponto, que existe um ponto em que nós nos abrimos, acendemos essa luz necessária, essa modificação que ele fala, substancial, para a gente ter o auxílio dos mentores de luz, dos nossos irmãos encarnados também, que nos estendem as mãos. E esse ponto, para a gente olhar para aqueles com quem a gente convive, para os nossos familiares, para aqueles que fazem parte da nossa rotina de trabalho, em outros locais, para aqueles irmãos que a gente ajuda no trabalho voluntário, que existe aquela pessoa precisa chegar num ponto substancial para poder receber ajuda. Porque senão não importa o que a gente faça, não importa a mão que a gente estenda, não vai surtir efeito. A gente só vai se desgastar à toa. Como a irmã Zenobia coloca, não, essa pessoa não quer ser auxiliada, ou ela fala da boca para fora, mas ela não faz nada para modificar realmente. Permaneça em oração. Permaneça em oração. Porque em algum momento, a gente não sabe se
daqui a uns anos, ou se nessa encarnação essa pessoa vai chegar a esse ponto substancial de modificação em que ela poderá ser auxiliada, em que ela poderá receber o suporte e o apoio dos nossos amigos de luz, dos mentores espirituais, para realmente sair daquela situação do lamaçal de dor, de revolta, de ódio e acender o espírito a um lugar de mais amor, de mais respeito. Então que a gente possa abrir o olhar como esse livro. Falei, eu precisei chegar aos 39 anos, quase 40, para entender isso que eu não entendia, que só esse livro me fez compreender. Mas e que bom, né? Que bom que não precisei chegar aos 70, aos 60, que eu entendi isso. E isso tem sido libertador para mim, porque eu era daquela que queria enfiar a mão na lama, sabe? Assim, quando eu via uma pessoa que eu gostava muito que estava em sofrimento e não saía, eu queria. E daí não dá. A gente tem que estar numa energia boa o suficiente, numa vibração boa o suficiente para que as nossas orações e para que o nosso auxílio consiga chegar àqueles que precisam e para que a gente consiga receber o auxílio que a gente precisa também. Que a gente possa aprender, refletir e trazer essa lição do Chico e do André Luiz para o nosso coração e para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe. Pois é, fica aí a mensagem, né? Para que nós, durante a semana, durante a nossa vida, venhamos a refletir que todos nós temos o nosso tempo e cada um de nós é responsável por nós. Nós não vamos conseguir trazer alguém que nós muito amamos se ela não quiser trilhar os caminhos que nos levam a Jesus, se ela não estiver pronta, se ela não estiver preparada. Isso acontece conosco se nós não estivermos preparados. Todos nós temos que ter um momento. Não adianta nós queremos arrastar alguém. Você está no caminho errado, este é o caminho certo, e você tem que trilhar este caminho. Mas ela não está pronta, ela não tem aquele discernimento do entendimento ainda dos caminhos que nos levam aos caminhos de Jesus. Esses caminhos que Jesus veio nos ensinar, que é através do amor, da paz, da fé e da esperança. Então, a Ana trouxe essa reflexão desse livro de André Luiz, né, que fala muito sobre isso. Nós temos que entender o nosso irmão, o nosso próximo, e não exigir que eles trilhem o caminho. Nós queremos sim, nós conseguimos passar vibrações boas, orações, pedindo aos mentores que envolva essa pessoa, que chegará o dia em que ela vai entender, né? Assim como nós estamos hoje dentro de uma casa espírita, por quê? Porque nós já entendemos um pouquinho da realidade dos caminhos que nós temos que percorrer. Não entendemos tudo, não sabemos tudo, né? Mas nós já entendemos que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e colocar nossos braços e nossas pernas para trabalhar em prol do Evangelho de Jesus. Que nós possamos sim levar este Evangelho a todos, mas nem todos vão aceitar, porque Jesus não conseguiu isso. Como é que nós vamos querer conseguir? Então a mensagem que a Joana trouxe para nós é bem refletiva. Bom, vamos refletir, né? E pensar, vamos trabalhar, porque se nós conseguirmos, nós trabalharmos nossa evolução, nós já estamos fazendo bastante coisa. Se nós conseguirmos, pelo menos cumprir
1/10 do que nós prometemos lá na erraticidade, que nós vínhamos aqui para isso, nós já temos, né? Já estamos com um caminho andado, mas vamos trabalhar, né? Nós estamos aqui para isso. Então, que Deus, Jesus abençoe a todos. E agora, neste momento, vamos passar para o passe. Convido os companheiros, né? Para a segunda parte do nosso trabalho.